iremos transmitirmos a palavra de Deus. O tema desta manhã, porque um menino nos nasceu. Isaías, capítulo 9, verso 6, é o tema desta manhã. Nós iremos fazer uma oração e após iremos dar sequência à mensagem da palavra de Deus. Bondoso eterno Pai, te damos graças, Senhor, por este momento glorioso a qual estamos aqui para falar da Tua palavra. Usa-nos como instrumento em Tuas mãos para, Senhor, sermos usados de maneira nítida, clara e objetiva. Dai-nos sabedoria e graça. Em nome de Jesus, abençoa os ouvintes, os enfermos cura, os tristes e abatidos repreende, toda tristeza, angústia. Abençoa aqueles que estão à procura do emprego, meu Pai. Eu te dou graça, Pai querido, pela vitória do Jessé. Abençoa-o ali naquele lugar. Livra ele de todo mal, dá sabedoria e capacita-o, segundo a tua infinita misericórdia e capacidade que tu tens, Senhor. Usa de bondade para com todos os carentes necessitados, enfermos nos hospitais, curando, libertando. E abençoa as nossas famílias, pastor Miguel, a família, meu lar, minha família toda, os ouvintes, os internautas, os pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores e geral da tua casa. Em nome de Jesus, abençoa os apoio cultural, mantenedores desta programação. Amém. Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este versículo fala justamente do Filho de Deus, com todas essas qualidades e características que vinha ao mundo para resolver os problemas da humanidade carente e necessitada. E era necessário que ele tivesse todos esses predicados e esses poder em sua vida, como tem até hoje, porque é o Filho de Deus. Traduzido Emmanuel, Deus conosco, que viria através do nascimento de Jesus Cristo, com todo esse poder e essas qualidades, o qual o profeta messiânico já anunciava nesse capítulo, que ele nascia e viria com todos esses comportamentos e essas qualidades. Vamos em frente. Porque um menino nos nasceu. Aqui temos a predição do nascimento do Messias, Jesus Cristo. Seu nascimento ocorreria num tempo e lugar específico na história, e esse filho messiânico nasceria de modo único e maravilhoso. Isaías registra os nomes que caracterizariam sua missão como o Messias. Ele tinha todas essas características, a qual era o Messias, e é que ele viria e já nasceu, já cumpriu tudo aquilo que estava registrado através dos profetas sobre a vinda do Filho de Deus, Emmanuel, traduzido conosco, para passar por todos os processos a qual o Pai, antes da fundação do mundo, já havia preparado o seu Filho para, com essas qualidades e essas características, resolver a problemática da humanidade perdida na face da terra.
O primeiro item diz aqui, maravilhoso. O próprio Messias em si seria uma maravilha sobrenatural. A palavra hebraica aqui para maravilhoso é pele, a qual é usada exclusivamente a respeito de Deus e nunca a respeito de seres humanos ou de obra humana, mas de obra de Deus, que deu seu Filho único, unigênito, para com todas essas qualidades e estas características ser uma coisa extraordinária enviada pelo Pai para transformar todos aqueles que vierem a Ele, confessando e deixando alcançar misericórdia. O Messias demonstraria o seu caráter através das suas obras e milagres. Todos os conhecedores da palavra de Deus, que examinam a carta magna de Deus, sabem o quanto Jesus, na sua peregrinação aqui na terra, operou maravilhas, ressuscitou, curou, transformou, repreendeu demônios, curou cego, curou aleijado, ressuscitou mortos e foi obras maravilhosas, cumpriu tudo aquilo que Deus já havia planejado antes da fundação do mundo. Depois morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, ficou com seus discípulos 40 dias, deu ensinamento, deu a doutrina e depois fez ascensão, subiu para a glória e enviou o Consolador. Não deixou a sua igreja, os seus seguidores, órfãos e nem sem uma concretização do seu propósito para onde ele iria, porque antes ele já avisava, é necessário que eu vá para que venha o Consolador, o Espírito Santo da verdade, para que venha consolar os oprimidos, o triste, o abatido, aquele que está desabonado, na sarjeta jogado, e venha ele, confessa e deixa e alcança refrigério. É o Espírito Santo que refrigera a alma triste, abatida, consolando, animando e transformando e perdoando através de Jesus Cristo os seus pecados. Segundo item, conselheiro. O Messias seria a personificação da perfeita sabedoria e teria as palavras da vida eterna como conselheiro. Ele revelaria o plano perfeito da salvação de Deus para com a humanidade. Ele veio como conselheiro, aconselhava, dava ênfase na palavra e transmitia com a autoridade de Deus para que o povo ouvisse e veja com seus próprios olhos o quanto ele tinha poder e continua tendo, porque ele não mudou. Ele é o mesmo Jesus poderoso que nós oramos, clamamos, e a palavra de Deus diz: clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele continua o mesmo, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade. São as suas qualidades, são as suas características, a qual jamais mudará. Terceiro item, Deus forte. Está vendo? No Messias, toda a plenitude
da deidade existiria em forma corpórea sobre ele. Ele estava em forma corpórea, mas sendo Deus, em forma de homem, não pecou, mas recebeu a ordenança do Pai e obedeceu e cumpriu tudo aquilo que estava traçado antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já estava prontinho para depois nascer, filho da Virgem Maria, daquela mulher que servia ao Deus Jeová. E depois cresceu e começou o seu ministério até o dia da consumação, quando ele concretizou tudo, fez tudo aquilo que estava planejado na mão e na direção do Pai. Concluiu tudo e disse: Pai, está tudo consumado. E depois entregou o Espírito e morreu. Mas ao terceiro dia ressuscitou e apareceu aos seus seguidores, as mulheres que foram no templo. Está a prova que nós não servimos um Deus morto, mas um Deus vivo, um Deus que ouve, que fala, que cura, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Deus forte, no Messias, toda a plenitude da deidade existiria em forma corpórea. Quarto item, Pai da eternidade. Ele não somente viria a fim de revelar o Pai celestial, como também ele mesmo agiria eternamente em favor do seu povo, como um Pai compassivo que ama, que guarda e que supre as necessidades dos seus filhos. Ele sabe a minha, a sua e as nossas necessidades, mas precisamos buscar, pôr a boca no pó, clamar e orar e consagrar, e se chegar a ele, ele está pronto. E a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então busque ao Senhor, invoque-o enquanto está perto para ter solução. Quinto, Príncipe da Paz. Que maravilha! O reino do Messias traria a paz com Deus à humanidade mediante a libertação do pecado e da morte física e espiritual. Sem Deus, eliminado, sem a mínima chance de uma sobrevivência na eternidade. Então, ele é o príncipe da paz. O reino do Messias traria a paz com Deus à humanidade e mediante a libertação dos pecados e da morte. Não existe outro libertador de pecados na face da terra, a não ser o Messias, o príncipe da paz, que tem o poder para resolver, perdoar e solucionar os problemas da minha, da tua e da humanidade perdida nas trevas, no pecado, na miséria, na escravidão. Ele é o Messias, o Rei da paz, e ele é ontem, hoje, eternamente a paz que existe na humanidade, que o serve em espírito e em verdade, e todos têm o direito de vir a ele, confessar e agora fazer parte deste povo especial, zeloso de boas obras, comprado, lavado e redimido pelo sacrifício do Cordeiro Imaculado sem mancha, Jesus Cristo. Isaías 9:7. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deste principado e paz não haverá fim,
nesta declaração profética do estabelecimento do reino de Cristo, não aparece a distinção entre a sua primeira e a segunda vinda, no momento da história da humanidade, em que Isaías profetizou, ele vê toda a obra redentora e também o reino de Cristo em perspectiva como um só evento, num futuro distante. O Antigo Testamento não revela claramente, em parte alguma, que o reino de Cristo na terra abrangeria uma primeira e uma segunda vinda na história. De igual modo, no Novo Testamento, há intervalo de tempo entre os eventos dos tempos do fim, nem sempre eles estão claramente diferenciados entre si. Isaías 7,14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome, que eu já frisei, Emanuel, traduzido Deus conosco. Uma virgem conceberá, Emanuel. Virgem, na linguagem original, o termo pode significar virgem ou mulher, jovem em idade de casar. Primeiro item, a aplicação imediata desse sinal seria uma nubente que fora virgem até a ocasião do seu casamento, antes do seu filho ter idade suficiente para distinguir entre o certo e o errado. Os reis da Síria e de Israel seriam destruídos. Segundo item, o pleno cumprimento desta profecia ocorreu quando Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Maria era virgem e permaneceu virgem até a ocasião do nascimento de Cristo. A concepção do seu filho se deu mediante um milagre do Espírito Santo e não pela ação do homem algum. O Espírito Santo que gerou o seu filho no seu ventre, e ela continuou virgem até o dia que nasceu Jesus. Depois ela aí não ficou mais virgem, aí veio filhos e mais filhos, e assim sucessivamente. Terceiro item, o filho da virgem deveria se chamar Emanuel, Deus conosco. Este nome revestiu-se de novo e profundo significado como a vinda pessoal ao mundo do Filho unigênito de Deus, o Filho único de Deus que veio ao mundo em forma corpórea através do processo do Espírito Santo que gerou no ventre da Virgem Maria, e nasceu Jesus, Emanuel, traduzido Deus conosco. Cresceu, depois quando chegou no tempo exato dele começar a trabalhar, fazer aquilo que o Pai havia preparado, ele deu sequência até o dia da consumação ali na cruz, sendo crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, vive e reina para todo sempre, e é o nosso Salvador da nossa alma. Quarto item, o nascimento de Cristo. Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, achou-se ter concebido do Espírito Santo o Filho de Deus. Mateus 19:1 e 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Mas nada é oculto aos olhos de Deus, e Ele é sabedor dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, e Deus sabia tudo que José estava pensando. Ele não estava capacitado ainda em respeito àquilo que estava gerado
ventre da Virgem Maria, que era de Deus, e foi necessário Deus falar para ele, e ele obedeceu e não desobedeceu. Como é bom a gente ser obediente aos mandamentos e às ordenanças de Deus. Mateus 1:8, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo, oh glória a Jesus, do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1:21, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus já apareceu através do anjo e deixou ele inteirado. Ele agora estava inteirado concernente àquela geração que estava gerado no ventre da sua esposa. Era o Filho de Deus. Primeiro Mateus 21, Jesus Cristo é a forma grega do hebraico Yeshua, Josué, que significa o Senhor salva. Josué 1:1. O termo define a futura missão do Filho de Maria, que é Salvador, o seu povo dos seus pecados. O pecado é o maior inimigo da raça humana, arruinando a vida e a alma da pessoa através da morte expiatória de Jesus Cristo e do poder santificador do Espírito Santo. Quem vem a Jesus é libertado da culpa e de sua escravidão do pecado. Vem a ele, confessa, e ele perdoa, e nada mais resta. Por isso que Jesus era necessário vir, nascido, não era de homem, mas do Espírito Santo de Deus, puro, santo, que nunca pecou, para libertar o pecador da miséria, do pecado e da desobediência, porque estava sobre ele todo o poder e a santidade para purificar, libertar e adornar o mais vil, miserável pecador. Mateus 1:22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido Deus conosco. A virgem dará à luz. Tanto Mateus como Lucas concorda em declarar inequivocadamente que Jesus nasceu de uma mãe virgem, sem a intenção de pai humano, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. A doutrina do nascimento virginal de Jesus, e há muitos nascimento virginal de Jesus, há muito, vem sendo atacada pelos teólogos liberais, e é inegável, no entanto, que o profeta Isaías vaticinou a vinda de um menino nascido de uma virgem, que seria chamado Emanuel, um termo hebraico que significa Deus conosco. Isaías 7,14. Essa predição foi feita 700 anos antes do nascimento de Cristo. O profeta messiânico já profetizava e registrava no livro do seu próprio livro a respeito do
Filho de Deus, Emanuel, traduzido Deus conosco. Primeiro item, a palavra virgem é a tradução correta da palavra grega parternos, empregada na Septuaginta, em Isaías 7,14. A palavra significando virgem, calmar, empregada por Isaías, distingue uma virgem em idade de casamento e nunca é usada no Antigo Testamento para qualquer outra condição da mulher. Exato, a da virginidade. Daí afirmam a virginidade, mãe de Jesus. E de toda importância o nascimento virginal de Jesus, para que o nosso Redentor pudesse expiar os nossos pecados e assim nos salvar. Ele teria que ser numa só pessoa, tanto Deus como homem, impecável. O nascimento virginal de Jesus satisfazesse duas exigências. A única maneira de nascer como homem era nascer de uma mulher. B, a única maneira de ele ser um homem impecável era ser concebido pelo Espírito Santo. C, a única maneira dele ser da sua deidade era ter Deus como seu Pai. A concepção de Jesus, portanto, não foi por meio naturais, mas sobrenaturais. Daí, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, o Filho unigênito que veio para salvar, perdoar, reabilitar o homem, a mulher, as nações perdidas, jogadas na face da terra, porque Ele é o poder para perdoar todos aqueles que vêm a Ele. De maneira nenhuma Ele não lança em rosto o tempo da ignorância. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele próprio diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, mediador, advogado da minha e da tua causa. Não há outro que possa salvar, nem perdoar, exceto Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, Jesus Cristo nos é revelado como uma só pessoa divina, com duas naturezas, divina e humana, mas impecável. Terceiro item, por ter vivido como ser humano, Jesus se compadece das fraquezas do ser humano. Como o divino Filho de Deus, Ele tem poder para libertar o ser humano da escravidão, do pecado e do poder de Satanás, porque Ele tem todo o poder, foi lhe dado no céu, na terra. Quando Ele disse: Pai, está tudo consumado, concretizado de êxito, o teu querer, o teu desejo para com a humanidade, Ele clamou, entregou o seu Espírito, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, vive e reina para sempre. Apareceu aos seus discípulos quando eles estavam ali problemático, escondido, com medo das autoridades dos judeus naquele lugar. Ele apareceu e disse: e a minha paz vos dou. E para todo aquele que está problemático, triste, abatido, ele continua dizendo: vinde a mim, os oprimidos, cansados, e eu vos aliviarei, e a minha paz vos dou. Como ser divino e também homem impecável, ele preenche os requisitos
como sacrifício pelos pecados de cada um, e também como sumo sacerdote para interceder ao Pai pela igreja e por toda a humanidade e por todo aquele que vem a Ele. Ele não lança fora. Venha, confesse, deixa, e o Filho de Deus está pronto para perdoar pecado, libertar o homem, a mulher, as nações e as famílias, e agora colocar-os no lugar santo, puro, transformado, linguajar, roupagem, vida nova, vida diferente. E agora anda em novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora anda em novidade de vida, vida com Cristo como ser divino e também homem impecável. Ele preencheu os requisitos como sacrifício pelos pecados de cada um e também como sumo sacerdote para interceder por todos que por ele aproximam-se de Deus. Ele é o mediador, o advogado. Você vem, se aproxima, confessa, deixa, e agora nada mais resta a não ser consolado, confortado, perdoado e registrado no livro da vida como filho, com herança para morrer depois e morar eternamente com Ele. Então, meus queridos, aqui está o tema, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Príncipe da Eternidade. Alguém poderá ter essas qualidades e essas características e este poder para resolver os problemas? Não existe outro. Entrega os teus caminhos ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor Jesus, confia nele e confessa e alcança misericórdia. Isso aí foi uma dádiva, foi um presente que Deus achou por bem, por amor à humanidade, de presentear, de dar essa dádiva maravilhosa. Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, seu Filho amado, em quem Ele se compraza. O glorificado é o nome de Jesus Cristo, que vive, que reina para todo sempre. Graças a Deus por tão grande misericórdia e por toda a humanidade. Amém e amém. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glorioso e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esta mensagem maravilhosa, gloriosa, que nos desce nesta manhã, porque teu é o reino, o poder e a glória. Salva, cura, liberta e abençoa esta nação, as autoridades civis, militares e eclesiásticas, pastor Miguel, a família, minha família, todos os ouvintes, apoio cultural e os internautas que estão sintonizados na emissora Redenção. Amém.